E hoje a gente vai falar sobre o mais recente lançamento do Stephen King aqui no Brasil e no mundo. Vamos conversar um pouquinho sobre Mais Sombrio. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô com saudade de vocês, hein? Faz tempo que eu não gravo, sabia? O vídeo da semana passada eu já tinha gravado há algumas semanas, então eu fiquei uma semana sem gravar e já tava com saudade. Tava com saudade, amor? É sempre legal bater um papo com os amigos aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre um dos meus autores favoritos da história do planeta Terra, né? Vamos falar um pouquinho sobre Stephen King, vamos falar sobre esse livro que lançou não tem muito tempo. É o último lançamento dele, então a gente vai trocar uma ideia, falar um pouco sobre como está o nosso querido Stephen King, né? Como está a sua escrita, como estão os seus temas, as suas histórias, será que ele mudou, será que ele não mudou? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Esse livro lançou já tem, acho que passou alguns meses, na verdade. Acabou que eu não peguei no lançamento, vocês sabem, o livro lançou, geralmente tá um pouquinho caro, então eu sempre espero por alguma promoção. Acabou que nem teve grandes promoções, mas aí calhou de eu ter coragem, né? Se não tem promoção, precisa ter coragem. Fui lá, comprei o livro, já fiz a leitura e é sobre ele que a gente vai falar. É um livro que eu gostei? É um livro que eu não gostei? Vocês sabem que eu gosto muito de livro de contos, geralmente é o que eu leio intercalando com algum romance. Eu gosto muito de histórias curtas, daquelas que você faz um café e antes de levantar ali já finalizou a história, ou quando vai deitar leva o livro para ler e acaba finalizando um conto ali. É o tipo de coisa que eu gosto muito, que ajuda na minha rotina, e o King veio a calhar nesse caso. Eu gosto muito dos contos do King, eu já li vários livros de contos dele, e aqui nós temos um King diferente, e nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Mais um exemplar trazido pela Suma, Mais Sombrio, lá nos Estados Unidos lançado como You Like It Darker, que é uma brincadeira com uma música do Leonard Cohen, que é You Want It Darker, né? O nome da música lá, ele mudou pra You Like It, enfim, veio pra cá como Mais Sombrio. E é uma coletânea de contos, né? Nós temos aqui 12 histórias, 12 contos. Aqui, na verdade, eu poderia dizer que nós temos até algumas novelas, porque tem histórias mais longas. E de todas essas 12 histórias, 5 são inéditas, as outras não são. As outras foram lançadas em outras ocasiões. Eu não sei dizer exatamente onde foi lançado, se foi em antologia, se foi em revista, mas eu sei quais são as inéditas. E nós estamos falando da Dois Fios da Mãe Talentosos, O Sonho Ruim de Danny Colin, Cascavéis, Os Sonhadores e O Homem das Respostas. Esses contos são inéditos, então são histórias assim que estão fresquinhas, né? Acabaram de ser escritas, foram lançadas agora, e por conta disso muitos temas da atualidade, né, dos nossos dias de agora, estão presentes nessas histórias. Um exemplo disso é a política norte-americana. Quem anda lendo os últimos lançamentos do King sabe que eventualmente ele coloca uma coisa ou outra nos contos, às vezes ele pesa a mão, às vezes não. Aqui foi mais tranquilo, e aqui também aparece com muita recorrência a pandemia, então ele vai falar bastante sobre isso, embora eu tenha gostado da forma como ele trabalhou, porque não é sobre a pandemia, são histórias que acontecem durante ela. Ela tá lá como um pano de fundo, então nós temos personagens que estão usando máscara, por exemplo, mas isso não configura um grande momento dentro do conto, é apenas uma descrição ali dentro da história. Especialmente nessas 5, isso tá bastante presente. Inclusive, em uma delas, um personagem está em viagem, ele vai ficar uns dias na casa de um amigo e ele está indo durante o período da pandemia e tudo mais. Para vocês verem que pro King nada passa em branco, né? Uma vez eu havia mencionado aqui que ler as histórias do King ao longo dos anos é acompanhar também um pouco da história norte-americana, porque ele sempre tá descrevendo o momento atual. É uma maneira muito legal de trabalhar, e aqui nesse livro isso não foi diferente. Vou falar quais são os contos da antologia aqui, dar a listinha de todas as histórias pra vocês saberem os títulos, ó. Dois Fios da Mãe Talentosos é o conto que abre a antologia e pra mim é a primeira novela, né? É um conto de quase 70 páginas, é um conto mais longo assim e bem interessante, já conversamos sobre. Temos depois O Quinto Passo, Willy Esquisitão, O Sonho Ruim de Danny Colin, Finn, Na Estrada da Pousada Slide, Tela Vermelha, O Especialista em Turbulência, Lori, Cascavéis, e eu sei que tá
todo mundo pensando em Cascavéis, porque, segundo foi anunciado, é a continuação de Cujo, né? Já vamos falar sobre isso. Os Sonhadores e O Homem das Respostas. Além disso, nós temos também aqui um pós-fácil, em que o King vai falar um pouquinho sobre as ideias desses contos, como elas surgiram e tudo mais. Sempre aquele bate-papo com o autor que a gente gosta muito, que o King sempre coloca nos livros. Então, esses são os contos. Agora, uma coisa que eu resolvi trazer para esse vídeo aqui é uma curiosidade que eu sempre tenho quando tô lendo um livro e eu nunca tenho coragem de fazer, porque eu tenho medo de tomar spoiler e tudo mais, mas geralmente quando eu tô lendo um livro, ali pela metade, quando eu tô me interessando muito, ou quando eu tô passando por trechos assim que são muito loucos e tal, eu sempre fico curioso para saber o que a galera tá falando sobre o livro. Só que eu não faço isso, eu não vejo resenha, eu não vejo sinopse, eu não vou atrás de nada desse tipo, de crítica, justamente porque eu tenho medo de tomar spoiler. Então, agora que eu li, eu peguei 2 textinhos aqui breves para trazer para vocês, pra gente comentar um pouco. Não tem spoiler, né? Eu já fiz essa curadoria para vocês, ó. E o primeiro deles é uma crítica que saiu na revista Galileu e olha só, abre aspas. Tão voraz é a vontade de contar histórias de King que, na maioria dos contos do livro, ficamos com a impressão de que o prato servido é maior do que o necessário. Isso daí é uma crítica que a gente já tá bem habituado, né? Quem é fã do King, quem lê as histórias dele já tá meio acostumado com esse tipo de comentário, né? Geralmente dizendo que ele é muito prolixo, que ele enche linguiça, esse tipo de coisa. A gente vai falar sobre isso, se procede ou não nesse livro. E aqui eu trouxe também um comentário do Scooby, olha só, abre aspas. Nem tão sombrio assim. Apesar do título da coletânea ser mais sombrio, aqui o leitor vai encontrar um King mais light, comparando com a carnificina que foram suas histórias anteriores. E aí é isso, meus amigos, a gente vai falar um pouco sobre isso. Vou usar os contos para trazer esses temas aqui, né? Vamos comentar alguns deles, eu não vou falar todos justamente por serem contos. Alguns são muito longos, outros são muito curtinhos. Quando a gente faz isso, pode dar spoiler e eu gosto dessa experiência a mais pura possível, né? Eu sou um purista dos contos, digamos assim. Eu gosto de chegar neles sem ter a menor ideia de nada e entrar na história e deixar com que ela se construa perante mim, né? Eu não gosto de chegar com nenhum pensamento ou nada pré-concebido, porque daí eu posso interferir na história. Então eu vou ser breve e vamos nessa. Como eu disse, abrindo o livro, nós temos esse conto Dois Filhos da Mãe Talentosos. Esse, então, na verdade, é uma novela, né? Tem ali umas 60, 70 páginas. E assim, meus amigos, esse conto já abre o livro de um jeito, assim, que é muito pancada. Pra mim, ele com certeza tá no top 3 de toda a antologia. É um conto excelente. Eu acabei não trazendo, mas lá na crítica, o autor fala justamente desse conto aqui. Ele diz que aqui existe muita encheção de linguiça. E por que que ele diz isso? Esse conto, ele conta a história de um autor que é muito famoso. É um cara que ele, aos 40 e poucos anos, ele veio de lugar nenhum e ele simplesmente explodiu. Ele virou um escritor, um best-seller, um grande sucesso e tudo mais. E a grande curiosidade das pessoas é como que esse cara, sem condição nenhuma, sem contato, sem referência, sem nada, conseguiu chegar lá. Como que esse cara fez isso? Essa é a grande questão. Então a história vai ser sobre esse cara. Mas esse conto, embora seja em primeira pessoa, ele é dividido em 3 momentos. No primeiro momento, a gente vai acompanhar, na verdade, o filho desse autor. A narrativa vai ser em primeira pessoa, na perspectiva do filho. E aí vão se passar umas 10, 20 páginas, coisa do tipo, só no ponto de vista do filho. Depois a gente vai ter o meio do conto, que vai ser na perspectiva do pai, em primeira pessoa também. E no fim a gente volta para a perspectiva do filho em primeira pessoa de novo, fechando o conto. Então nós temos 3 momentos e é isso que o autor da crítica diz que é encheção de linguiça, porque segundo ele o ponto principal da história tá no ponto de vista do pai, do autor, ele contando a própria história. E ele não tá errado, de fato o ponto principal é isso, só que o sabor, que a expectativa que o filho cria antes de chegar lá faz com que a história ganhe novos ares e digo mais, faz com que ela ganhe um propósito de ser. Por que que eu digo isso? O autor, esse cara da história, ele fez muito sucesso e todo mundo, como eu disse, fica curioso, que todo mundo quer entender como esse cara chegou lá, como que esse cara é tão talentoso assim. Quem acompanha os livros do King sabe que uma das coisas que ele gosta muito é falar sobre a origem das ideias dele, como ele teve determinada ideia, qual foi o processo criativo e tudo mais. Aqui o tema principal do conto é sobre a origem não das ideias, mas a origem do talento. E é aí que fica a grande questão. Todo mundo pergunta como que um cara desse consegue ser tão bom e fazer tanto sucesso. O próprio filho tem essa dúvida. Inclusive, no começo do conto, a gente está acompanhando o filho dele e um repórter aborda ele e fala: cara, eu preciso conversar com você, eu preciso ter 5 minutinhos de conversa com o seu pai, entender como isso tudo foi possível. E
aí é aquela questão, né? Porque o pai dele não gosta muito de entrevista, ele costuma não responder algumas perguntas, é muito difícil, mas ainda assim cria-se esse mistério, né? Cria essa questão, de onde que vem esse talento? E aí, numa determinada cena, o pai diz: filho, se você quer realmente saber o que aconteceu, como eu cheguei até onde cheguei, pega um manuscrito que está guardado em determinada gaveta lá em casa e saiba tudo sobre a minha história. E aí entra a segunda parte do conto. Pra mim é uma história fascinante, a sinopse já é muito intrigante e tem aquilo, né? Quem gosta de King provavelmente se interessa pelo sobrenatural, e esse conto trabalha o sobrenatural num lugar assim que eu acho genial, porque a gente tá no final das contas debatendo muito sobre a origem do talento, né? Muita gente vai falar que não existe talento, que existe treino, esforço e interesse. Quando você se interessa por algo, automaticamente você tem mais vontade de treinar esse algo, de buscar referências, e automaticamente você evolui muito mais rápido do que alguém que não tem tanto interesse, ou tem menor interesse, ou divide interesse entre outras áreas. Então é muito complexo falar sobre isso. Outras pessoas vão dizer que o talento é uma coisa nata, é um dom, é um presente divino, é algo quase que beira o sobrenatural, e é nesse ponto que entramos. O King sabe dessa discussão, é óbvio, e ele vai usar justamente o sobrenatural do King, aquela coisa que a gente tanto gosta, para abordar esse tema. E eu acho muito interessante nesse conto que ele não se centraliza, ele não fala apenas sobre si. O autor, quando ele vai debater sobre de onde veio o talento dele, ele também vai jogar uma luz naquelas pessoas que, entre aspas, não têm talento ou não tiveram oportunidades. Então é um conto que vai para muitos lados e é muito interessante, meus amigos. A narrativa tá muito boa, a primeira pessoa do King costuma ser muito carismática e aqui não é diferente. Eu gostei demais. King, ele tem o filho dele, Joe Hill, que também é um escritor, e eu acho que é inevitável, né? A gente, quando lê Joe Hill, a gente meio que compara com Stephen King, é inevitável. E no conto é falado sobre isso também. Então, assim, é uma discussão muito legal, é um conto muito interessante. Eu amei esse conto, vocês sabem, né? Falou de escritores e tal, me interessa demais. Geralmente eu gosto muito de histórias desse estilo e aqui não foi diferente. Esse conto realmente me encantou muito e só por ele, meus amigos, só por ele já valeria o livro. Acaba sendo assim, né? Antologias costumam ser muito irregulares. A gente tem histórias que são melhores, outras não tão boas assim, e esse conto ele já abre de cara e faz você se apaixonar pelo livro e seguir em frente. Mas e aí? Os outros contos também valem a pena? Vamos seguir. Eu gostei muito da organização dos contos porque eles são bem equilibrados. A gente tá vindo de um conto de, como eu disse, 70 páginas, e depois a gente tem mais dois contos que são bem curtinhos. São legais, mas eles são, digamos assim, eficientes. Por exemplo, O Quinto Passo, que é o segundo conto da antologia, ele é um conto bem curto, ele tem exatamente 9 páginas, e ele fala sobre um cara que tá sentado no banco ali da praça, lendo o seu jornal, e é abordado por um estranho que está louco para contar a sua história. É um conto muito rápido, eficiente, tem um final extremamente impactante, e não é tão terror assim, entendeu? É mais sobre uma circunstância. O terror nesse livro, inclusive, ele é bastante circunstancial em alguns momentos, e nesse conto é mais ou menos isso. É um conto bem legal, mas ele também não é daqueles que você fica lembrando por muito tempo, assim, é só uma historinha. E aí nós temos esses dois contos, né, O Quinto Passo e o Willy Esquisitão, que separam a primeira novela da segunda, meus amigos, porque depois desses 3 primeiros a gente tem O Sonho Ruim de Danny Collin. Meus amigos, o que é esse conto? Eu não imaginava que eu encontraria uma história dessa numa antologia. São quase 150 páginas de fazer o nosso cabelo ficar em pé, os pelos arrepiam e você anda pela casa de ansiedade, você vai trabalhar e você fica pensando no conto, você chega em casa e você fura o cronograma do clubinho porque você devia estar lendo It, mas você quer continuar nessa história porque afinal eu não sei o que acontece nela, então eu fico mega curioso. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo nesse conto e cara, é aquilo, né? 2 Filhos da Mãe Talentosos e O Sonho Ruim de Danny Collin, esses dois eu acho que são os melhores dessa antologia toda, porque realmente esse conto é bom pra caramba, é um esculacho, é uma pedrada. É um dos melhores contos que eu já li do King, uma das melhores novelas, porque se tem uma coisa que o King sabe fazer é suspense, é thriller, é deixar a gente inquieto, angustiado, e esse conto é nota 10 nisso daí. A gente vai falar sobre um cara que uma bela noite teve um sonho um pouco estranho, um sonho um pouco ruim. No sonho ele tava andando num lugar meio esquisito, meio ermo, um pouco vazio, perto de um poço de gasolina, e ele vê um cachorro mastigando um negócio ali
ali na frente, e ele chega ali, vai lá perto, e o que ele vê é uma mão enterrada. E aí, meus amigos, ele acorda em pânico, uma cena muito grotesca, e diferente dos outros sonhos desse cara, esse sonho ele não se apaga, ele não esquece esse sonho, pelo contrário, vai passando o tempo e vai ficando cada vez mais vívido. E ele percebe, né, aquele lugar ele nunca esteve lá, ele não faz ideia de onde é, mas ele tem alguns pontos de referência. No sonho parece que tem uma placa e tem esse posto de gasolina. E só por curiosidade ele resolve pesquisar no Google. O posto existe? É claro que existe. E ele fica ainda mais curioso, né? Cara, como que eu pude sonhar exatamente com um lugar em que eu nunca estive? Aí, cara, já me ganhou nesse começo. Só que como se não bastasse, o nosso personagem ele precisa ir até lá porque ele precisa saber se o que ele sonhou era real ou não. E ele precisa agora tomar uma decisão muito importante. Você já deve saber qual é a decisão que esse cara deve tomar, não vou falar aqui, mas enfim, meus amigos, que conto espetacular. Aqui a gente vai falar sobre muitas coisas. A gente vai falar sobre a nossa responsabilidade como cidadão, até onde a gente pode ir atrás de justiça, até onde nós podemos ser injustiçados tentando fazer o bem. O nome do conto é O Sonho Ruim. Por que que é ruim? Se ele meio que consegue talvez encontrar alguém que estava perdido, né? De fato, isso deveria ser bom, mas a gente sabe que na prática as coisas nem sempre são assim. Esse cara, em tese, teria que se explicar, né? Como ele soube, como ele teve aquela informação. Alguém vai acreditar nesse cara se ele disser que foi um sonho? Que ele teve uma visão? Ou será que esse cara vai se tornar o principal suspeito? Enfim, meus amigos, é muita discussão. Isso é só a sinopse, inclusive, se vocês lerem aqui, vai falar sobre isso. Então, assim, meus amigos, eu passei essas 150 páginas vidrado nesse conto. Eu precisava saber o que ia acontecer no final, e é muito interessante, porque aqui, além dessa temática toda, a gente tem o King falando sobre muitas coisas. Esse é um conto que se passa durante a pandemia, e o protagonista é tipo um zelador de uma escola, assim, é um cara bastante simples, que ele não tem tanta grana, é um cara que tá ali trabalhando, vivendo a sua vida normal, sabe? E esse cara é confrontado pelo fantástico, né? O próprio King diz que ele se interessa por histórias que são sobre pessoas comuns em situações extraordinárias, e o conto é exatamente isso. A gente tem esse cara comum tendo que tomar grandes decisões e viver uma situação completamente absurda que a gente aqui com certeza não saberíamos o que fazer, né? Outra coisa muito legal nesse conto que me lembrou muito o conto N, que tá naquele outro livro, Ao Cair da Noite, tem um personagem aqui que tem uma certa mania que é mencionada lá em N, que deu um gostinho a mais, que deu uma profundidade a mais, inclusive, para esse outro personagem. Então, assim, meus amigos, esse conto é thriller, ele é um mistério, ele é um suspense, ele tem o sobrenatural só pra dar o início, e todo o resto são seres humanos batendo cabeça e tentando resolver algum problema que praticamente é impossível de ser resolvido. Vale muito a leitura. Pra mim, esse conto, junto com o primeiro, valem toda a antologia. São os meus dois favoritos, e sem dúvida, pra quem gosta de King, esse conto é a demonstração de como esse cara tá afiado, mais afiado do que nunca. Claro, aqui as pessoas vão questionar, cadê o terror? Cadê o monstro? Cadê isso e aquilo? E de fato, né, é um conto que vai mais pro investigativo, pro mistério, pro thriller e tal, não tem tanto aquela coisa do terror em si, sabe? Mas ainda assim, o King é um cara excelente em diversos gêneros. A gente sabe que, na real, a gente tá mais interessado em histórias, a gente quer boas histórias. Gêneros, terror, romance, mistério, romance policial, esse tipo de coisa, são categorias de mercado, são formas de enquadrar elementos comuns em livros daquele gênero para vender mais fácil. No final das contas, ainda bem, o King não se prende a nada disso. Ele é um autor que não fica atrás de rótulos, e ele escreve a história que ele quer contar, e é essa história que a gente quer ler. E nesse caso, O Sonho Ruim de Danny Collin pode não ser terror, mas é uma história excelente. Tem a mesma pegada de Mr. Mercedes, inclusive. Depois de O Sonho Ruim de Danny Collin, nós temos Finn, que é a história de um garoto muito azarado. Um belo dia, tava andando na rua e vê uma outra pessoa vestida igual a ele, andando do lado oposto. E ele fica com aquilo na cabeça, mas não fica com isso na cabeça por muito tempo, porque um negócio extremamente bizarro acontece com o nosso protagonista Finn. Conto curtinho, rápido, não está entre os meus favoritos, mas é bem divertido. Depois nós temos Na Estrada da Pousada Slide, conto que é muito interessante. Esse aqui não tem
nada de sobrenatural, é basicamente uma discussão sobre as gerações anteriores e a sua ignorância e sabedoria frente às gerações mais atuais, muito inteligentes, mas às vezes até covardes. A gente vai falar sobre um monte de coisa, é bem angustiante em alguns momentos, sabe esse conto que me lembra muito aquele filme Animais Noturnos. Se você assistiu esse filme, muito legal, fico feliz por você, que é um filmaço, é um filme muito bom, e tem uma certa situação que acontece lá no filme que acontece parecido aqui, e é realmente angustiante, mas é aquilo, não tem nada de sobrenatural. Depois nós temos Tela Vermelha, o conto rápido, esse não vou nem falar porque é bem curtinho mesmo. O Especialista em Turbulência, meus amigos, esse conto é muito bom, é muito divertido. Ele não é aquela coisa assim, nossa, explosão e plot twist, só que é um conto movido por um conceito muito interessante e que eu nem posso falar porque seria spoiler mesmo. Nós vamos falar sobre aviões e vamos falar sobre turbulências e sobre as pessoas que estão dentro desse avião e como elas podem talvez interferir até no nosso destino. Olha só, a gente vai falar sobre destino, a gente vai falar sobre morte, a gente vai falar sobre como o fio da vida é um negócio muito frágil e que, graças a Deus, ou sei lá qual entidade, tem pessoas por aí que podem nos proteger. Enfim, é um conto muito legal, mas eu não vou falar mais do que isso, que aí realmente seria spoiler, mas vale muito a leitura, vocês vão gostar, o conceito realmente é interessante. E depois nós temos aqui Laurie. Meus amigos, sabe qual que era a ideia? Eu queria pegar só os principais aqui, falar sobre eles e acabar o vídeo, mas eu gostei de muitas histórias. O Laurie também é um conto curto, tem 24 páginas, mas cara, que conto doce. King, ele é conhecido por ser um autor de terror, de ser bruto, de ser cru, esse tipo de coisa, visceral, né? O pessoal usa muito essa palavra, mas aqui em Laurie a gente tem a história de um cara já na terceira idade, mais velhinho, e ele tá de luto, né? Uma temática que engloba muito esse livro, inclusive, é o luto, é o envelhecimento, é perder pessoas. O livro fala muito sobre tudo isso. A temática central do conto Laurie é exatamente essa. Aqui a gente vai falar sobre esse senhor que está de luto e a irmã dele, que é uma figura, uma personagem incrível, inclusive gostei muito. Ela aparece um belo dia na casa dele e leva uma cachorrinha pra ele cuidar. Você vai cuidar dessa cachorrinha? Ele fala, não quero, mas você vai. Tem uma breve discussão ali bem engraçadinha e aí ele realmente fica com a cachorrinha e essas 24 páginas são assim, a mistura de vida real, de sentimentos, de personagem com uma certa doçura assim que é muito bem equilibrada. O King, ele raramente pesa a mão nessa forma, nesse tom de narrar, que acaba não caindo no melodramático. Poderia, mas não cai. E como não cai, o final é realmente lindo. É daqueles que você fica com o coração quentinho. Vale muito a pena ler. O Laurie foi um dos contos assim que me encantou muito e eu não esperava, né? Porque eu já tava extasiado pelos contos anteriores, O Sonho Ruim de Danny Cole e tudo mais. Eu não imaginei que um conto tão curtinho sobre um senhor com uma cachorrinha fosse me encantar tanto, e foi o que aconteceu. Depois, meus amigos, nós finalmente chegamos em Cascavéis. O que falar de Cascavéis? A famosa e grandiosa continuação de Cujo, aquele que é o melhor livro já escrito pelo Stephen King, não é? Não é, né? Mas é um dos meus livros favoritos dele. Cujo é um livro que eu adoro e aqui nós temos a continuação. Quando foi anunciado, se não me engano, ele mencionou dentro de num podcast que estava escrevendo ou que lançaria a continuação de Cujo. Já fiquei com a pulga atrás na orelha, né? Fiquei pensando, ué, mas sobre o quê? Quem terminou Cujo sabe que não tem grandes possibilidades de continuação. E isso se comprova na realidade. Quando você lê esse conto, você percebe ali, principalmente no começo, na metade, você vê que não tem tanta razão de ser. Mas isso é só uma meia percepção, porque, claro, a história do presente é uma continuação que se passa muitos anos depois dos eventos finais de Cujo. Não vou dar spoiler, relaxa. Essa história do presente poderia acontecer com qualquer outro personagem. Poderia acontecer com qualquer pessoa, porque é uma nova história com os personagens antigos. E aí você pensa, ué, mas por que não outros personagens? Por que tem que ser uma continuação de Cujo? Então eu acho que muita gente vai estranhar isso, vai sentir essa quebra, né? De certa forma, mas eu discordo completamente. Eu acho que essa história, ela precisava ser com esses personagens, porque para construir esse presente, a gente precisa de um passado. E o passado dos personagens de Cujo é repleto de drama, é repleto de dores, de pesadelos, de perdas e coisas terríveis. Quem leu Cujo sabe. Então é por conta desse passado que a gente vai entender o presente e as coisas que o presente traz. Poderia ser outro personagem? Poderia, mas esse personagem específico, para viver essa história, ele é ideal. O King, ele diz, né, que ele foi descobrir pouco depois de ter começado a história que seria uma continuação de Cujo, mas é porque precisava ser. Ó, só pra vocês terem uma ideia, ele mesmo diz, ó, naquele momento de concepção, ou seja, quando ele teve a ideia do conto, a única coisa que eu não sabia
era que um velho amigo de Cujo, um livro que eu havia escrito muito tempo antes, seria o personagem principal. De novo, vamos falar de luto, de novo vamos falar sobre envelhecimento, de novo a gente vai falar sobre dar tchau para algumas pessoas, a gente conhecer novas e ajudá-las, dependendo da situação. E assim, meus amigos, é um conto arrepiante em alguns momentos. Temos de novo o sobrenatural, e é interessante porque Cujo não tem muito sobrenatural, tem só uma sugestão logo no começo, né? Mas eu não vou falar muito sobre isso, falei lá na resenha de Cujo. Mas tem uma sugestão de sobrenatural em Cujo que na prática mesmo não se comprova. Ali na história a gente vai passar o livro inteiro lendo sobre um cachorro com raiva, e nisso não tem nada de mágico, de misterioso nem nada, é só um cachorro com raiva mesmo. Aqui não, meus amigos, aqui a gente vai falar sobre o sobrenatural, sim, vamos falar até sobre fantasma, meus amigos, e cara, tem uma cena aqui que essa veio gráfica na minha cabeça. Eu sou ruim pra imaginar coisa, não sei vocês, mas eu tenho um certo problema. Quando eu tô lendo, eu vejo as palavras, eu não vejo as imagens, eu tenho um certo problema com imagens. E aqui, quando acontece uma determinada cena, um negócio veio na minha mente e é arrepiante. Não é um conto de terror, mas essa cena realmente é digna. Eu imaginei um filme com essa cena e realmente seria muito da hora. E um aviso também, é legal vocês saberem que esse conto não é só uma continuação de Cujo. Ele também tem uma conexão gigantesca com Duma Key. Sabe aquele livro, Duma Key? Então, pois é, eu nunca li esse livro, na verdade eu comecei o livro e larguei porque era da biblioteca, deu prazo, eu tive que devolver, então não consegui finalizar o Duma Key. Mas tem uma conexão imensa, porque esse personagem, ele tá numa praia, passando uns dias durante a pandemia, com um velho amigo dele. A praia de Duma Key, digamos assim, fica logo ali do lado. E tem muitas referências a Duma Key, e eu acho que tem até o final. Eu tenho a sensação, sabe? Eu tenho a sensação que o final de Duma Key tem spoiler nesse livro. Então, não interferiu na minha experiência da leitura deste livro, de Cascavéis, mas eu acho que eu vou com outros olhos pra Duma Key quando eu for ler, sabe? Quando eu for realmente pegar pra finalizar o livro. Eu acho que eu vou ler diferente. Eu acho que não foi um grande prejuízo. Eu não sei. Meus amigos, se você leu Duma Key e leu Cascavéis, deixa aqui nos comentários e ajude os nossos outros amigos que não leram nenhum dos dois a decidir se vale a pena ler ou não. Eu acho que vale, mas é sempre bom um aviso aí de quem já leu os dois. Depois de Cascavéis, nós temos Os Sonhadores, que é um conto de horror cósmico, meus amigos, no alto nível de horror cósmico. Vocês sabem que uma das coisas que eu gosto muito no gênero do horror cósmico é quando a prosa, a escrita, ela se conecta com a temática, com o sobrenatural do horror cósmico, com essa coisa do incompreensível, e a própria escrita, ela ajuda a construir uma atmosfera. O King, ele trabalha com um personagem, a escrita em primeira pessoa, como a maioria dos contos do Lovecraft, inclusive, é um personagem que veio da guerra, e ele é um cara diferente, ele é duro, ele é seco, parece que não tem muito sentimentalismo, tal qual uma pessoa que veio da guerra e passou por muitas situações terríveis. E a escrita ajuda a construir essa tensão do conto e fala sobre sonhos e o que pode haver por baixo deles. É um ótimo exemplo de horror cósmico. Certa vez aqui no canal eu fiz um vídeo sobre as melhores obras de horror cósmico de outros autores. Se eu tivesse lido esse conto na época, com certeza ele estaria lá, porque é um ótimo exemplo disso. E para finalizar esse livro, então, nós temos O Homem das Respostas. Meus amigos, esse conto aqui, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é rápido, mas ele é muito impactante. Não temos aqui o terror do King, mas nós temos o sobrenatural que a gente gosta muito. Nós vamos acompanhar um personagem que ele é um advogado recém-formado, ele é de uma boa família, o pai dele é sócio de uma grande firma de advocacia, e ele tá prestes a se casar com a filha de um dos sócios dessa firma. Só que ele não quer seguir os passos do pai exatamente. A ideia seria que ele fosse contratado e também trabalhasse nessa firma. Só que ele não quer. Ele acredita muito que uma certa cidadezinha pequena irá crescer demais. Ele acredita naquela cidade. Então ele imagina que em vez de trabalhar na firma do pai, ele devesse talvez abrir um escritório nessa cidadezinha. Ele tem muita fé que esse sonho vai acontecer e tudo mais. É claro que o pai dele e o pai da noiva dele não aprovam esse plano, porque ele tem a cara daqueles planos que vão dar errado. E aí ele fica nessa, né? Pô, será que eu vou? Será que eu não vou? É um conto que se passa no início do século passado, então a gente sabe que o dote, né, a aprovação do casamento, esse tipo de coisa, é um tabu gigantesco, né? Ele não sabe nem se a noiva vai de fato querer casar com ele, se ele não trabalhar com o pai dela, ou se o pai vai aprovar esse casamento. Existe toda uma questão, e o nosso personagem, ele tá completamente em dúvida, meus amigos, ele não sabe o que faz. Até que um belo dia, ele andando de carro, ele vê uma plaquinha, O Homem da Resposta, 3 quilômetros. Depois outra, O Homem da Respostas, 1 quilômetro. E ele, curioso, né? Que porra é essa, O Homem da Resposta? E ele para lá pra conversar, tem uma plaquinha escrito R$25 e 5 minutos de resposta
respostas à vontade. Você pode perguntar qualquer coisa e o nosso personagem para lá para trocar uma ideia com esse cara e ter as suas perguntas respondidas. Esse conto é maravilhoso e ele é muito forte, sabe? Porque o sobrenatural reside nessa questão aqui das respostas. Tem uma questão de profecia e tudo mais, mas eu acho que a grande pergunta é: a gente, você, eu e você, amigos do canal, nós gostaríamos de saber as respostas para as nossas grandes perguntas sobre a vida? Tipo, se eu fizer tal coisa, vai dar certo? Essa pessoa aqui, se eu casar com ela, vai dar legal? Sabe essas perguntas sobre a vida? Você gostaria de ter essas respostas? O conto, ele brinca com isso e a gente sabe, né? O nosso personagem, com certeza, assim como qualquer ser humano, ele quer saber as respostas, porque o ser humano é movido pela curiosidade e o conto trabalha sobre isso. E no final das contas, esse conto também é uma história de formação. A narrativa trabalha isso, ela vai pulando ao longo do tempo, então a gente tem esse personagem desde a formatura ali, dessas dúvidas que ele tem, e a gente vai acompanhar ele até a terceira idade, meus amigos, e todas as dúvidas que surgiram na cabeça dele ao longo de toda uma vida. Vamos falar de novo sobre o que? Adivinha? Envelhecimento. Vamos falar de novo sobre luto. Vamos falar de novo sobre diversas questões que o livro como um todo trabalhou em todas as páginas. Então eu acho que esse conto é daquele que fecha muito bem todas essas 500 páginas e é um conto que termina com um sim, meus amigos. A gente sempre tem muitas perguntas e aqui nesse conto a gente descobre que boas delas são respondidas com um grande sim. E por quê? Porque o universo, meus amigos, ele é uma grande continuidade. Como eu disse, né, a narrativa é rápida. A gente vai acompanhar esse personagem desde ali da juventude até muitos anos depois, então continua, muitas coisas continuam, um universo assim. O King termina esse livro com um dos parágrafos assim mais lindos que eu já vi. Eu não sabia que seria desse jeito, mas no final das contas eu amei. Eu já tinha uma certa expectativa, porque eu gosto muito dos contos do King, mas esse último aqui foi foi melancólico e foi esperançoso ao mesmo tempo. Em outros contos ele trabalha numa perspectiva mais dura, mas aqui ele conseguiu atingir um outro ponto, sabe? É aquele tipo de conto que mexe com a gente de certa forma, pra todo mundo aí que tá vendo os anos passarem, que tá vendo pessoas envelhecendo, esse tipo de coisa é muito forte pra gente, e o King aqui ele diz que sim, algumas coisas continuam e isso é bonito, sabe? Então é um conto que eu amei e eu indico demais vocês lerem. Esse foi o livro, meus amigos, mais sombrio, o último lançamento do King aqui no Brasil. A tradução é da Regiane Winiarski, a diagramação tá maravilhosa, mas o que importa são as histórias, e de novo, nós temos um Stephen King brilhando, um grande contador de histórias que precisa ter um espaço na sua estante. Você que acompanha aqui o canal, com certeza já deve ter livros do King por aí, que sabe que aqui somos fãs do mestre do terror, o mestre dos contadores de histórias, e assim, se você ainda não leu Mais Sombrio, fica a indicação, vale muito a pena. Eu me arrependo de não ter comprado antes, de não ter lido antes, mas eu acho também que veio no momento certo e eu li da melhor maneira possível. Eu amei essas histórias e acho que existe uma grande chance de vocês também amarem. Então, se vocês ainda não leram, fica a indicação. Esse livro aqui pra mim, ele é 4 estrelas, mas ele é favoritado, porque embora alguns contos eles não sejam o auge das histórias do King, ainda assim o livro como um todo conseguiu chegar no meu coração e virou um favoritado. E é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou longo porque é assim, né, eu achei que ficaria curto, na verdade, porque eu achei que eu ia falar rapidinho dos contos, mas enfim, vocês sabem que King, né, meu autor favorito, então sempre tem alguma coisa a dizer. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês já estejam inscritos aqui no canal, e deixa eu perguntar uma coisa, você quer apoiar o meu trabalho? Você quer que tenha mais vídeos saindo aqui no canal? Você quer que a gente apareça mais vezes, apareça lá no Instagram? Você quer mais Douglas Noleto e Nanda de Marins aí na sua vida literária? Então faça o favor de apoiar o canal entrando no clubinho, porque lá a gente conversa sobre livros, a gente fala sobre a vida, a gente tenta assistir filme quando a gente não tem dor de cabeça. Sexta agora tive uma enxaqueca, não consegui ver os filmes, mas a gente também tem a Sexta do Terror, em que vemos filmes. E assim, além de você estar no clubinho, você apoia o meu canal aqui, e eu preciso do seu apoio, porque se eu não tenho apoio, o canal acaba. Era pra ter acabado na semana passada e como eu tinha um vídeo reserva, acabou que continuamos, né? Mas esse aqui eu só tô gravando também porque consegui ler, né, o livro do King Mais Sombrio, e daí vem uma resenha. Semana que vem provavelmente não tem mais canal, a não ser que você se inscreva no clubinho. Eu vou ficar muito feliz, meus amigos. É isso. Tem algo a dizer, meu amor? Não. Louca pra ver a continuação de Cujo? Eu vou ler todos os contos, menos esse. Não, mas cara, esse conto você vai adorar. Então é Assombração Sobrenatural. Maravilhoso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Tchau, tchau.